Se você tem diabetes, a contagem de carboidratos é um método que pode te dar muito mais liberdade alimentar e autonomia. Vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre contagem de carboidratos na prática aqui nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Duda Dantas, mais conhecida como a Pâncreas Artificial. Eu sou estudante de medicina, sou diabética tipo 1 desde os 8 anos de idade e sou influenciadora digital. Você me encontra em todas as redes como @pâncreasartificial, então já me segue lá. Vou te contar a verdade. Quando a gente começa a falar sobre contagem de carboidratos, quando a pessoa recebe o diagnóstico de diabetes e um médico, um nutricionista chega falando sobre a possibilidade de fazer contagem de carboidratos, a maioria das pessoas se assusta e já pensa logo, não, isso é muito difícil, isso não é pra mim. Tem muito esse medo. E eu tô aqui hoje pra conversar com vocês sobre como foi a minha vida, como foi a minha adaptação à contagem de carboidratos, mas principalmente pra desmistificar e trazer a contagem de uma forma mais simples pra que você possa levar pro seu médico, pro seu nutricionista e conversar com eles sobre a possibilidade de implementar isso no seu tratamento. Antes de começar, já vou avisando mais uma vez que você não deve iniciar uma contagem de carboidratos sem profissionais que te acompanhem. Então esse vídeo vai servir para te ensinar, mas você precisa sim ter o acompanhamento do seu endocrinologista e do seu nutricionista para implementar de fato esse método no seu tratamento. Antes de começar te explicando como tudo funciona, eu vou te contar como foi comigo. Eu recebi o diagnóstico de diabetes tipo 1 aos 8 anos de idade. O ano era 2008. Assim que eu recebi o diagnóstico, eu tive uma sorte imensa, porque eu fui encaminhada, aliás, para um nutricionista que sabia o método de contagem de carboidratos. Naquela época era muito mais difícil achar profissionais que sabiam explicar e implementar esse método, mas eu, sem dúvida alguma, eu tive muita sorte. E isso fez com que eu começasse a usar a contagem de carboidratos na primeira semana do diagnóstico. Aliás, não era eu que fazia a contagem, né? Eu tinha 8 anos de idade, mas quem aprendeu tudo inicialmente foi minha mãe, e desde essa primeira semana ela começou a implementar isso no meu tratamento. E a real é que isso foi tão incrível, porque fez com que eu nunca tivesse aquela restrição, eu nunca fui proibida de nada, eu nunca tive medo dos alimentos. Mesmo com o diagnóstico de diabetes, eu tive muita liberdade, e isso tudo foi graças à contagem de carboidratos, que me permitia variar alimentos, ou ir, por exemplo, para uma festinha de criança, e quando eu fosse nessa festa de criança eu podia comer meu brigadeiro, eu poderia comer um bolo, sem grandes problemas, sabe? Então, realmente, eu tive muita sorte, e por isso, por saber todos os benefícios da contagem de carboidratos, eu decidi trazer esse vídeo hoje para ajudar você que tá perdido, que acha que não consegue fazer, que acha que nunca vai dar certo pra sua vida, pra simplificar isso de uma vez por todas. Mas vamos partir agora para o que de fato é a contagem de carboidratos. Então a contagem de carboidratos é um método que permite que você calcule a sua dose de insulina baseado no que você vai comer, na quantidade de carboidratos da sua refeição. E assim ela permite que você possa comer mais em um dia, menos em outro, que você possa variar o que você come no dia e no outro dia variar e comer outra coisa diferente. E diante disso pode surgir a dúvida: uai, Duda, mas por que fazer a contagem de carboidratos? Por que não manter doses fixas de insulina, como é prescrito, infelizmente, para a maioria das pessoas que têm diabetes? E a resposta é o seguinte: insulina é um medicamento muito diferente dos outros medicamentos clássicos que a gente conhece. Vou trazer um exemplo. Vamos supor que você tá com dor de cabeça. E para essa dor de cabeça, você costuma tomar uma dipirona, certo? Se você tomar 1 grama de dipirona ou 500 gramas de dipirona, a real é que não vai ter uma grande consequência se você tomar mais do que precisa. Vamos supor que para essa dor de cabeça, 500 gramas de dipirona seriam suficientes. Mas você só tinha dipirona de 1 grama em sua casa e você toma 1 grama de dipirona, certo? Tomar essa quantidade a mais de dipirona não vai fazer diferença praticamente nenhuma na sua vida. Então, você não precisa ter uma exatidão tão grande, por exemplo, desse tipo de remédio da dose que vai tomar. Obviamente, você não vai tomar qualquer dose, mas entenda o que eu tô dizendo. A maioria dos medicamentos não exige uma exatidão na dose. Agora, isso não é verdade para a insulina. A insulina é um hormônio que é secretado no nosso corpo, aliás, que é secretado no corpo de pessoas que não têm diabetes de uma forma dinâmica e muito exata. E para ilustrar isso, eu vou trazer para vocês o que acontece, como acontece, na verdade, a secreção de insulina em uma pessoa que não tem diabetes. E por que eu vou mostrar isso pra vocês? Porque a nossa intenção tendo diabetes é imitar isso aí da melhor forma possível. Quanto mais próximo a gente tiver desse padrão de secreção de uma pessoa que não tem diabetes, mais estáveis nossas glicemias vão ficar. Então, nossa ideia é imitar isso. Para ilustrar isso, eu tô aqui com um gráfico que mostra exatamente esse padrão de secreção de insulina. Deixa eu até botar isso aqui para ficar confortável para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a concentração de insulina no corpo da pessoa e o tempo, certo? Então, imagine que isso aqui é um dia inteiro de uma pessoa. E aí, a gente tem sempre, de forma constante,
uma quantidade baixinha de insulina, que é isso aqui que vocês estão vendo, ó. Isso daí é o que a gente chama de insulina basal. Então, independente de qualquer coisa que você faça, se você ficar dormindo o dia inteiro e você não tem diabetes, né, você vai liberar pequenas doses de insulina, certo? Isso é o que a gente chama de insulina basal. Mas vamos supor que a gente tá analisando aqui uma pessoa que fez 3 refeições durante o dia. Então, após cada refeição, o corpo vai liberar uma quantidade maior de insulina. Então, aqui, imagine o café da manhã da pessoa, aqui o almoço dessa pessoa e aqui o jantar dessa pessoa. Então, teve um aumento na produção de insulina após cada refeição. Isso daqui é o padrão de uma pessoa que não tem diabetes. E a gente imita isso em pessoas que têm diabetes utilizando 2 tipos de insulina. A gente usa a insulina basal e a gente usa a insulina de bolos, que é a insulina rápida ou ultra rápida, certo? Agora, o ponto que eu quero falar com vocês é sobre esse tal desse bolos aqui. Esse bolos, esse bolos, esse bolos. O que acontece em uma pessoa que não tem diabetes? Se um dia ela decidir comer 100 gramas de arroz, vamos supor, ela liberou essa quantidade aqui de insulina para a refeição, certo? Mas aí, no dia seguinte, essa pessoa tava com muita fome. E ao invés de comer 100 gramas de arroz, ela comeu 200 gramas de arroz. Então, a quantidade de insulina bolos que ela vai liberar não vai ser mais essa. Vai ser muito maior. Então imagine, isso daqui foi o dia que ela comeu 200 gramas de arroz e esse outro dia daqui foi o dia que ela comeu 100 gramas. Tá vendo? Veja que foi uma quantidade muito grande de insulina, muito maior de insulina. Só que se você tem diabetes e você usa dose fixa, você vai tomar uma dose fixa, então vamos supor, uma dose fixa que serve para 100 gramas de arroz. No dia que você tiver com fome e quiser comer mais, sabe o que vai acontecer? Sua glicemia vai subir, porque o nosso corpo, qualquer quantidade a mais ou a menos de insulina vai fazer uma grande diferença, podendo te levar a uma hipoglicemia ou a uma hiperglicemia. E com dose fixa de insulina, você vai ficar completamente engessado a comer exatamente a mesma coisa nos mesmos horários todos os dias. Agora que você já entendeu por que a gente não gosta, não deve, aliás, usar doses fixas de insulina e por que elas não funcionam para a maioria das pessoas, eu vou te explicar por que a gente vai contar carboidratos para determinar a quantidade de insulina. O negócio é o seguinte, toda vez que a gente se alimenta e a gente ingere carboidratos, 100% desse carboidrato vai virar glicose, vai virar açúcar no sangue, certo? Então, se você comeu 50 gramas de carboidrato, você vai converter ele em 50 gramas de glicose. É importante entender isso porque aqui a gente tá falando de carboidratos de forma geral. Então, não importa se o carboidrato veio de um pão, de uma banana, de um brigadeiro, o que quer que seja. Carboidrato é carboidrato e vai virar glicose no sangue. Só para você entender o que eu tô falando, eu vou trazer um exemplo simples. 50 gramas de banana vai ter 11 gramas de carboidrato, tá? 20 gramas de brigadeiro, que é um brigadeirozinho pequeno, vai ter também 11 gramas de carboidrato. E uma fatia de pão, certo? Pão de forma, vai ter também 11 gramas de carboidrato. São 3 exemplos de coisas que tem 11 gramas de carboidrato e você vai usar a mesma dose de insulina para cada um deles. Não importa, ai, Duda, mas banana é saudável, brigadeiro não é saudável, brigadeiro tem açúcar. Pouco importa. O seu corpo não sabe se o carboidrato está vindo de uma fruta, de uma verdura, de um pão. Carboidrato vai virar glicose. Então, sim, você vai usar a mesma dose de insulina para 50 gramas de banana, para 20 gramas de um brigadeiro ou para uma fatia de pão de forma. Duda, mas me conte aí quais são os alimentos que são fontes, que são ricos em carboidratos. Então, a maioria das frutas, de forma geral, é muito rica em carboidrato. Pães, massas, batatas, batata doce, batata inglesa, macaxeira, inhame, mandioca. Todos esses são alimentos que são ricos em carboidratos. Pouco importa se eles são doces ou não, tá? Não importa se o carboidrato é doce, salgado, se ele vem de uma fonte saudável ou não saudável. Carboidrato é carboidrato e eu quero que você entenda. Isso é a base para entender a contagem de carboidratos. Entendido todos os preceitos, todos os conceitos iniciais sobre contagem de carboidratos, vamos para o passo a passo, mostrando a prática de como fazer contagem de carboidratos. E eu dividi a contagem de carboidratos em 4 passos. O passo número 1 é calcular a quantidade de carboidratos da refeição. O passo número 2 é calcular a quantidade de insulina para aquela quantidade de carboidratos da refeição. O passo 3 é aplicar a insulina com antecedência e o passo 4 é monitorar a glicemia. E eu vou fazer passo a passo com vocês, certo? Então vamos lá para o passo 1, calcular a quantidade de carboidrato das refeições.
Nesse passo daqui, a gente precisa separar. Separar se o alimento é industrializado ou se ele não é industrializado. E eu vou ensinar como calcular a quantidade de carboidratos nesses dois casos. Então vamos primeiro pro caso 1, que acaba sendo mais fácil. Alimento industrializado. Como é que você vai fazer a contagem de carboidratos? Trouxe aqui um alimento industrializado, um iogurte natural que eu consumo quase todos os dias, para mostrar para vocês. E aí eu vou mostrar aqui a tabelinha, mostrar na foto, porque pra eu mostrar pra vocês vai ficar ruim de ver. Mas é um iogurte natural, certo? Então, você vai pegar o alimento industrializado, vai olhar no fundo dele e vai ter aqui uma tabelinha nutricional. E vocês estão vendo aqui a tabelinha nutricional desse iogurte. Veja que ele vem com essa tabela e tem aqui, ó, quantidade de carboidratos, certo? Essa tabela nutricional desse iogurte específico é muito boa, porque ela tem mostrando a porção de carboidratos, de tudo, na verdade, carboidratos, proteínas, gorduras, numa porção de 100 gramas ou numa porção de 170 gramas. A porção desse potinho todo aqui, que é o que eu tomo, tem 170 gramas, certo? Esse iogurte todo tem 170 gramas. Então eu vou olhar aqui, tá bom? Eu vou comer a porção de 170 gramas. Então, a quantidade de carboidratos que vai ter em 170 gramas vai ser 6,8 gramas de carboidrato. Então é muito fácil de determinar. Eu sei que se eu comer um iogurte desse inteiro, eu vou comer 6,8 gramas de carboidrato. Bem simples, né? Só que os industrializados às vezes têm algumas pegadinhas e você precisa ficar ligado nessas pegadinhas. Então eu trouxe aqui um iogurte, na verdade não é um iogurte, é tipo um leitezinho proteico, vai. Tem vários no supermercado. Eu trouxe esse aqui só como exemplo, porque o negócio é o seguinte, você foi lá, pegou ele e foi olhar a tabela. E aí você viu aqui, deixa eu ver aqui, quantidade de carboidratos. Ele tem 5,5 gramas de carboidratos. Show! Então, um negocinho, uma caixinha dessa vai ter 5,5 gramas de carboidrato. Só que você está errado. Porque olhe a pegadinha que eles vão fazer aqui. A quantidade de carboidratos, a quantidade da porção dessa tabela aqui é 100 ml. Só que o problema é que esse iogurte, o total dele, iogurte não, na verdade um leite, enfim, a porção total dele é 250 ml. Então, na verdade, isso daqui, essa quantidade de 5,5 gramas de carboidrato, não equivale à caixinha toda. E você precisa calcular quanto tem de carboidratos na caixinha toda. E aí, meus caros, a gente entra em um ponto que eu sei que a galera torce o nariz. Como é que você vai fazer isso? Você vai voltar para a época que você estava no colégio e vai lembrar como fazer regra de 3. Então o negócio é o seguinte, olha, eu vi lá na tabela que 100 gramas desse iogurte vai ter 5,5 gramas de carboidrato, ok? Então, se eu for tomar 250 ml desse iogurte, quanto de carboidrato vai ter? E aí você vai fazer a regra de 3. Como é que faz a regra de 3, Duda? Você vai multiplicar 250 gramas por 5, certo? E vai depois multiplicar esse x pelo 100, vai ficar. Então vai ser 250 vezes 5,5, certo? Igual a 100 vezes x. E o total vai ser x vai ser igual a isso daqui, 250 vezes 5,5 dividido por 100. Ai, Duda, eu não gosto de fazer isso, eu sou péssima de conta. Não tem problema, usa a calculadora. Eu não faço isso aqui, Deus me livre, eu não faço isso. Eu uso a calculadora, todo mundo tem celular em mão, então aproveita essa ferramenta incrível que você tem em mãos e use a calculadora do seu celular. E você vai achar esse resultado daqui. 250 gramas de iogurte vai ter 13,75 gramas de carboidrato. Agora eu vou te ensinar como fazer isso de uma forma mais fácil ainda. Baixe no seu celular um aplicativo de fazer regra de 3. Tem vários aplicativos, eu tô colocando esse aqui só como exemplo. E aí nele você vai preencher lá de acordo com isso aqui que a gente colocou. 100 gramas tem tanto de carboidrato, então 250 gramas vai ter quanto? Bem fácil, bem simples, você vai ver que é bem tranquilo de fazer esse cálculo. Ok, então entendemos como vamos fazer o cálculo da quantidade de carboidratos se a gente usar um alimento industrializado. Mas aí vem a pergunta, certo, Duda, mas e quando eu for comer coisa que não é industrializada? E quando eu for comer um arroz? E quando eu for comer uma fruta? Como é que eu vou fazer se ele não tem um rótulo? Para determinar a quantidade de carboidratos disso, você vai utilizar de um manual de contagem de carboidratos ou de aplicativos no celular para contagem de carboidratos. Eu vou deixar no link aqui desse vídeo o PDF do Manual de Contagem de Carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes. É um PDF bem completo, essa daqui é a capazinha dele, então você pode clicar aqui na bio, na descrição desse vídeo para ver esse PDF, certo? E você pode deixar salvo esse PDF no seu celular e você utilizar para consultar sempre que precisar. Mas se você quiser alguma coisa mais prática, você pode baixar aplicativo no seu celular para você consultar de uma forma mais simples a quantidade de carboidratos da refeição. Vou deixar aqui uma lista dos
aplicativos que são ótimos, que eu uso para contar carboidratos. E eu divido esses aplicativos em duas categorias. A gente tem aplicativos que simplesmente vão dar a quantidade de carboidratos de uma refeição, certo? E tem aplicativos que dão a quantidade de carboidratos da refeição e que já ajudam a fazer o cálculo da dose de insulina, que é o que eu vou ensinar a seguir, certo? Então, os aplicativos que me ajudam a saber a quantidade de carboidratos é o aplicativo Fat Secret, o aplicativo Tabela Taco e tem outros aplicativos também de tabelas nutricionais, mas esses dois aqui são o que eu mais gosto. Já os aplicativos que ajudam a calcular a quantidade e calcular a dose de insulina, vai ter o app Insulin Calculator, tem o app Glic, o app Contagem de Carboidratos da Sociedade Brasileira de Diabetes e o app MySugar, certo? Então, essas aqui são as listas de aplicativos que vocês podem usar para ajudar a determinar isso, porque os alimentos que não são industrializados não vão ter uma tabela. Então, você vai consultar esses aplicativos para ter um valor mais exato, certo? Agora eu vou te mostrar como é que você vai calcular, você vai pesar o seu alimento e como você vai verificar a quantidade de carboidratos dele, sendo que você pode usar qualquer um dos aplicativos que eu te falei. Então, primeiro passo de todos, você vai pegar uma balança e você vai ligar a balança, certo? Segundo passo, você vai colocar um prato, um recipiente que você vai utilizar para pesar. E é importante que você clique em tarar. Veja que a balança tem que ficar em 0 gramas, certo? Porque você tirou o peso do seu prato. E o terceiro passo é colocar a quantidade de alimento que você vai comer na balança. Coloquei aí e vi que deu 65 gramas de banana. Então, certo, eu já tenho o peso dessa banana e agora a gente parte para o próximo passo, de ir no aplicativo ou ir na tabela e verificar a quantidade de carboidrato. Aqui nesse celular eu vou entrar no aplicativo Fat Secret e vou verificar aqui, banana, aqui. Ele botou uma banana média, certo? Mas eu vou pela quantidade de gramas porque eu quero ser mais exato. Então eu pesei 65 gramas de banana e eu vi aqui que ele tem 14,85 gramas de carboidrato, ou seja, tem 15 gramas de carboidrato, vai. E essa é a quantidade de carboidrato dessa banana. Você pode fazer isso com qualquer outra coisa, com arroz, com batata, com pão. Você vai pesar o alimento e você vai colocar numa tabela nutricional para descobrir qual a quantidade de carboidratos que tem naquele alimento. Mas aí você vai me dizer, Duda, eu não como apenas uma banana. Duda, eu não como apenas o iogurte natural. Eu como uma refeição completa. E aí, como é que eu vou fazer para calcular a quantidade de carboidratos quando é uma refeição completa? E pensando nisso, eu trouxe um exemplo de uma refeição completa de um almoço para mostrar na prática para você. Então o exemplo vai ser esse daqui que vocês estão vendo. Então vai ser uma proteína, pode ser carne, pode ser frango, pode ser qualquer proteína que você queira, peixe, o que quer que seja. Mais salada, e eu nem coloquei a quantidade de salada porque, de uma forma geral, salada verde tem uma quantidade muito pequena de carboidratos. Tão pequena que pode ser desprezada na maioria dos casos, tá? Então, salada livre, pesei a quantidade do arroz branco, que é o único carboidrato dessa refeição, e eu fui lá na tabela e descobri que 70 gramas de arroz branco cozido vai ter 20 gramas de carboidrato aproximadamente. Eu acho que dá 19, alguma coisa, mas você arredonda para 20 gramas de carboidrato. Ai, Duda, mas se eu fosse comer arroz e feijão? Você ia pesar a quantidade do feijão, ia ver quanto tem de carboidrato no feijão e iria somar. Então vamos supor que você fosse colocar, além desse arroz, 100 gramas de feijão. Você ia vir aqui, 100 gramas de feijão, ia ver que essas 100 gramas tem 14 gramas mais ou menos de carboidrato, certo? Então o que é que você ia fazer? Somar essas 20 gramas de carboidrato com 14 gramas de carboidrato e o total da refeição seria 34 gramas de carboidrato. É isso, simples assim. Agora a gente passa para o passo número 2. Isso é calcular a quantidade de insulina de acordo com a quantidade de carboidratos. Aqui nesse passo a gente tem um fator que só pode ser determinado pelo seu médico, que é a relação insulina-carboidrato. Duda, o que é essa relação insulina-carboidrato? É a quantidade de carboidratos que uma unidade de insulina vai conseguir cobrir, vai conseguir dar conta. Então, vamos supor que você foi lá no seu médico. Vou trazer um exemplo, tá, gente? Não é pra você usar isso como um valor aleatório. Vamos supor que você foi lá no seu médico e ele disse o seguinte: fulano, a sua relação insulina-carboidrato é 1:10. O que é relação insulina-carboidrato de 1:10? Significa que uma unidade de insulina vai conseguir cobrir, vai conseguir dar conta de 10 gramas de carboidrato. E a gente vai usar no exemplo a relação insulina-carboidrato de 1:10,
simplesmente porque é mais fácil de eu mostrar o cálculo para você. Então vale dizer que essa não é uma relação fixa e que você deve seguir, é apenas algo que eu estou usando como exemplo para que você entenda como é feito o cálculo. Combinado? Então eu trouxe aqui o mesmo exemplo que eu estava usando antes para vocês. Então uma refeição em que a pessoa comeu proteína, qualquer proteína, tanto faz, porque a proteína ela não vai ter nenhum carboidrato, se for apenas a proteína, né, sem nenhum molho. Uma salada e comeu 70 gramas de arroz branco cozido, que aqui é o carboidrato dessa refeição. Esses 70 gramas de arroz branco, ele tem 19, 20 gramas de carboidrato. Tá, é porque, deixa eu só dizer isso daqui pode variar um pouco. Então, às vezes você pega uma tabela tem 18, às vezes tem uma tabela que tem 19, uma tabela que tem 20 gramas. É uma diferença pequena de variação e que não vai ter tanto impacto na prática, certo? Mas vamos lá, então 70 gramas de arroz branco, 19 gramas de carboidrato. Vale lembrar que esse arroz branco que eu tô colocando aqui é arroz branco cozido. É o peso dele já cozido, certo? Então, essa refeição dessa pessoa vai ter 19 gramas de carboidrato. E eu vi aqui que a relação insulina-carboidrato que o médico dessa pessoa estabeleceu foi de 1 para 10. Ou seja, uma unidade de insulina vai cobrir 10 gramas de carboidrato. Perfeito. Certo, mas essa pessoa não vai comer 10 gramas de carboidrato agora. Ela vai comer 19 gramas de carboidrato. Então, quanto que ela deve comer de insulina? Comer o quê? Quanto ela deve tomar de insulina? A conta quando é 1 para 10 é muito simples. Você vai fazer novamente a regra de 3 e vai descobrir que ela precisa tomar 1,9 unidades de insulina. Tá? Ai, Duda, como é que eu faço essa conta? Use aquele aplicativo de regra de 3 que é muito simples, tá? E aí vai surgir a grande pergunta. Duda, eu não tenho como tomar 1,9 unidades de insulina. Porque a minha caneta de insulina, ela só permite colocar uma unidade, 2, 3, 4, 5, só permite colocar de 1 em 1. E agora o que é que eu faço? Você vai arredondar. Então, 1,9 está mais próximo de 2 unidades, certo? Então você vai tomar 2 unidades de insulina. Simples assim. Vamos supor que você tivesse feito o cálculo e tivesse dado para você tomar 1,2 unidades de insulina. Nesse caso daqui, você iria arredondar para menos. Isso aqui está mais próximo de 1 unidade. Então, ok, aplicaria 1 unidade de insulina. É isso, você vai arredondar, tá? Arredonda se você não tem como aplicar a quantidade exata de insulina. Entendido? Então, passo 1, você foi lá, calculou a quantidade de carboidratos. Passo 2, você descobriu quanto você precisa de insulina. E o passo 3 é aplicar essa insulina. E aqui a gente entra num ponto muito importante. Se você usa insulina ultra rápida, você tem que aplicar cerca de 15 minutos antes da refeição. E se você usa insulina rápida, você tem que aplicar cerca de 30 a 45 minutos antes da refeição. E eu trouxe isso aqui para reforçar porque é muito importante que você faça isso. Se você aplicar a insulina junto da refeição ou depois da refeição, esse carboidrato que você comeu vai virar glicose mais rápido do que a sua insulina vai agir no seu corpo. E o que acontece? Sua glicemia vai subir um monte e depois descer. E isso é péssimo. Isso acaba trazendo sintomas como cansaço, isso também vai aumentar a sua hemoglobina glicada. Então vai por mim, coloca um alarmezinho, aplica a insulina com antecedência, que faz toda a diferença. E por último, mas não menos importante, aliás, por último e muito importante, é monitorar a glicemia. A glicemia, ela tem que ser feita, você tem que fazer o teste de glicemia antes da contagem de carboidratos e pelo menos 2 horas depois da contagem de carboidratos da refeição, certo? É importante dizer o seguinte, se a sua glicemia estiver alta antes de comer, antes da refeição, antes de fazer a contagem de carboidratos, a dose de insulina que você vai tomar vai precisar mudar. Só que eu não trouxe isso nesse vídeo porque aqui são conceitos mais iniciais. Então, se você quiser que eu traga vídeos aprofundando mais esse tema, comente aqui que você quer. E se muita gente quiser, eu faço esses vídeos aprofundando tudo, trazendo mais exemplos para vocês na prática. Agora eu vou trazer um exemplo, um exercício prático para você fazer e conferir aqui se você acertou ou não, porque a gente só aprende na prática, tá? Então, antes de eu mostrar pra você esse exercício de uma refeição prática, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se eu estou te ajudando. Isso é muito importante pra mim, pra que eu continue fazendo vídeos e ajudando vocês a entender mais sobre o mundo do diabetes. Pra ter certeza que você aprendeu de fato tudo, eu quero que você pegue esse exemplo daqui e calcule primeiro a quantidade de carboidratos. A refeição tem 50 gramas de arroz, 100 gramas de feijão e 100 gramas de frango e salada livre, certo? Então, ó, pausa nesse vídeo, para agora,
Você vai pegar ou o aplicativo de contagem de carboidratos que você preferir, ou o PDF que tá aqui, o link, e vai calcular a quantidade de carboidratos total dessa refeição. Rapaz, se você não tiver dado pausa pra fazer, eu vou ficar azeda com você, viu? Já deu pausa, né? Tá bom, espero que você tenha a quantidade de carboidrato em mãos. Quantidade de carboidratos em mãos, fez a conta, vamos descobrir aqui. Então, a gente viu aqui o seguinte. Lá, você olhou lá na tabela e você viu que 50 gramas de arroz vai ter 14 gramas de carboidratos, mais ou menos. E 100 gramas de feijão vai ter 13 ponto alguma coisinha, de carboidrato, tá? Duda, eu vi numa tabela que deu um pouquinho diferente, deu 15 ao invés de 14, deu 13 ao invés de 14. Não tem problema, se tiver um pouquinho de diferença, fique tranquila que as tabelas, elas variam um pouco, certo? Então, 14 gramas de carboidrato do arroz mais 13 do feijão, certo? E vale lembrar que o frango a gente não vai contar porque não tem carboidrato, salada livre também a gente desconsidera. Então 14 gramas do arroz mais 13 do feijão, a gente vai ter um total de 27 gramas de carboidrato na refeição. Aí agora, próximo passo do exercício. Você tem uma refeição com 27 gramas de carboidrato. Se o seu médico passou pra você que você tem uma relação insulina-carboidrato de 1 unidade, para 10 gramas de carboidrato. Quanto de insulina você tem que aplicar? Dê pausa no vídeo, calcule e depois dê play, certo? E eu vou botar a musiquinha de elevador. Voltou. Voltou com cálculo em mãos, né? Com cálculo em mãos. Você não me vê. Você vem aqui ver esse vídeo e não fizer esse cálculo, meu querido. Tá, então vamos lá. Se a gente tem 27 gramas de carboidrato e a gente usa 1 unidade para cada 10 gramas, o cálculo vai ser 2,7 unidades de insulina, certo? Duda, minha caneta de insulina não aplica 2,7. Ok, 2,7 tá mais próximo de 3 unidades de insulina. Então, nesse exemplo, você teria que aplicar 3 unidades de insulina 15 minutos antes da refeição, se você usa insulina ultra rápida, ou 30 a 45 minutos antes da refeição, se você usa insulina regular. Sim, eu sei que pode parecer muito complexo e muito difícil de fazer inicialmente, mas vai por mim que isso é tipo andar de bicicleta, sabe? No início é muito difícil, no início parece que você vai cair, mas ao longo do tempo você descobre que você começa a fazer isso de forma automática. Inclusive, eu mostrei aqui calculando pra vocês usando balança, mas é possível também fazer a contagem de carboidratos através de aproximações. E se vocês tiverem interesse, comentem aqui também que eu posso fazer esse vídeo mostrando na prática como estimar a quantidade de carboidratos dos alimentos. Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não esqueça de dar o seu like e de se inscrever no canal. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela atenção. E toda semana a gente tem mais vídeos pra te ensinar e descomplicar esse mundo de diabetes. Cheiro!